Boa noite. Hoje o papo, eu sou a Thalita, antes de mais nada, né? Eu sou a Thalita, de Castro Miranda, e eu trabalho com a facilitação da teoria U. E meu propósito com essas lives que eu faço aqui, principalmente no Instagram, mas hoje estou testando aqui no YouTube também, é divulgar a teoria U, né? Porque é uma ferramenta na qual eu acredito bastante, né? Uma ferramenta extremamente útil e importante para gerar inovação, principalmente inovação social, e que também contribui muito para que a gente se desenvolva enquanto ser humano integral, né? Assim, porque um dos pilares da teoria U para que a gente consiga gerar inovação é a gente conseguir juntar a nossa mente, o nosso coração e o fazer, né? Juntar com o fazer, integrar essas partes, né? Então, a partir do momento que você se entrega, né, à teoria U e estuda os conceitos e participa das práticas que são propostas, enfim, né, pratica a jornada do U, você também vai se desenvolvendo enquanto pessoa, se desenvolvendo internamente e se desenvolvendo nas relações, né? E hoje o tema é justamente essas duas dimensões, né? O nível da escuta, que é algo muito mais interno, né? Que a gente presta atenção, a nossa atenção vai para dentro da gente, e os tipos de conversa, que daí é como a gente interage com o outro numa situação de escuta. E dentro da teoria U, esses dois tópicos, né? A escuta e a conversa, a forma como isso é definido, dialoga bastante uma com a outra. Por isso que eu acho interessante trazer as duas juntas, né? Então, o primeiro nível, seja para conversa ou para escuta, é o nível do downloading, né? Que é aquele nível em que a gente está dentro da gente, né? Está fechado, basicamente, para tudo que é externo. Então, a gente fica ali reafirmando, em termos de escuta, né? A gente fica reafirmando os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Então, é como se a gente não saísse do lugar, que eles chamam também de mente fechada, né? Quando a gente não está muito aberto para realmente ouvir as pessoas, a gente está só ali reafirmando as suas opiniões. Em termos de conversa, o downloading ele chama que é aquela interação assim educada, né? Aquelas frases superficiais, sem muito conteúdo, tipo, né? Aqui no Brasil a gente fala muito quando encontra alguém, né? Oi, tudo bem? Né? Então é uma pergunta que você já faz praticamente dando uma resposta. E se a pessoa disser para você que não, não tá tudo bem, não quer dizer que a gente vai ficar ali ouvindo, né? O que a pessoa tá passando. Então ela educadamente fala, tá tudo bem, não importa o que tá passando dentro dela, né? Ela simplesmente diz que tá tudo bem. Então esse nível de conversa é aquele nível da rotina educada, né? Que a gente fala o que os outros querem ouvir e muitas vezes a gente acaba não dizendo o que pensa, né? Então só cumprindo o protocolo. O segundo nível, e assim, os níveis, eles, tanto de escuta quanto de conversa, a gente aborda como níveis porque tem camadas de aprofundamento, né? Então, partindo para uma camada mais profunda, que daí é quando a gente começa a abrir a nossa cabeça para ver o outro e, de fato, ouvir, não fica ali só reafirmando dentro da nossa cabeça aquilo que a gente quer ouvir, né? A gente passa para a escuta factual, né? Que daí a gente realmente percebe que o outro pensa diferente da gente, né? Então a gente sai dessa interação vazia, né, do oi, tudo bem, e passa a conversar e a perceber que a pessoa tem pontos de vista diferentes do nosso. Então a gente identifica informações divergentes ou informações novas do que a gente sabia previamente, né? Aí nesse nível
Não que sempre aconteça, mas algo que é bem característico, principalmente quando a gente entra em contato, né, com essas informações divergentes, pontos de vista divergentes, é o debate, né? E o debate é caracterizado por uma fala ríspida, dura ou agressiva, às vezes, dependendo do nível, né, do debate. E no debate a gente fala, é o oposto do downloading, certo? Porque daí a gente fala o que a gente pensa, né? Enquanto no primeiro a gente evita falar o que pensa, a gente fala só, né, o que é protocolar, né? Aqui a gente fala e faz questão de dizer o que pensa, né? E a gente acaba se vendo como nosso próprio ponto de vista, né? Porque a gente quer defender aquilo que a gente pensa, né? A gente não só pensa aquilo, mas a gente ainda quer defender. Então é um ato, como se fosse um ato até de proteção, né? De autoproteção. Eu sou o que eu penso, então eu preciso defender o que eu penso, né? Um nível mais profundo é quando a gente abre o nosso coração. Porque assim, o debate, por mais que ele seja algo conflituoso muitas vezes, em alguns momentos a gente, enfim, a gente está entrando em contato com algo que é diferente, né? Por mais que isso gere um debate, isso é super positivo, né? Ainda mais se você for uma pessoa que leva isso para depois, né? Que reflete sobre isso, enfim, em algum momento acaba, poxa, realmente, né? Isso, fiquei ali né, defendendo naquele momento do debate, mas depois você pode reconhecer que coisas que foram ditas ali são interessantes e que vale a pena pensar e se aprofundar, enfim. Né? Porque às vezes eu, pelo menos, quando entro num debate, né, aquela coisa é uma competição, né? Para mim vira uma competição, eu quero ganhar, né? Então, mas não quer dizer que o que o outro não tá, o que o outro está falando não seja relevante, mas vira disputa, né? Então, às vezes vale a pena refletir sobre o que foi dito ali para, enfim, incorporar outros pensamentos também, né? Outras informações e tal. Então, indo para um nível mais profundo, a gente tem o coração. O nível mais profundo é quando a gente abre o coração, né? Então, já abrimos a nossa mente, mesmo que seja com debate, depois a gente abre o nosso coração. E aí a gente encontra um nível de escuta empático, que ele acontece a partir da conexão emocional. Eu acho interessante que a teoria U fala isso, né? Que a escuta empática vem de uma conexão emocional, mas quando ele define que a escuta empática nos leva a ver a partir do ponto de vista de outra pessoa. Isso para mim é muito interessante, porque não é você se solidarizar, pelo que eu entendo, né? Não é você se solidarizar com o que a outra pessoa está sentindo. É você entender o ponto de vista dela, mesmo que seja diferente do seu. Né? É você se abrir para olhar por esse outro ângulo. Porque se solidarizar com um sentimento, eu posso simplesmente, eu entendo isso que você está sentindo, porque eu sinto isso numa outra ocasião. Mas eu continuo não entendendo por que você sente isso nesse tipo de ocasião, nesse tipo de situação. Né? Então, é um pouco diferente, assim, né? Eu acho interessante essa forma de definir, ver a partir de um outro ponto de vista. E aí a gente estabelece o diálogo, né, nesse mesmo nível. E o diálogo, eu quero trazer aqui uma citação do Otto Scharmer, que é o organizador da teoria U, os principais, pelo menos, né? Que ele diz assim, e daí é uma tradução livre minha, né? O diálogo não são pessoas falando umas com as outras. O diálogo é a capacidade de um sistema ver e sentir a si mesmo, ver seus próprios padrões, suas premissas e suposições. Né? Então, é você, a partir da interação com o outro, você está se percebendo naquele diálogo. Né? Ele diz, descrevendo o que seria o diálogo, né? É uma fala a partir do se ver como um todo. Porque nessa definição que ele traz,
é uma definição baseada no pensamento sistêmico, né? Então, aqui eu já percebo que não, não sou eu contra o outro, somos todos juntos, né? E por isso a conexão também, né? Isso é um processo da conexão emocional, né? A gente sai da defensiva e passa a investigar os pontos de vista diferentes, né? Então a gente opera a partir de uma curiosidade reflexiva, né? O diálogo. Então, por mais que sejam pontos de vista diferentes do que como era na questão do debate, a gente tem interesse por aquilo, né? Tem a curiosidade, a gente questiona, a gente pensa, a gente se pensa dentro disso que está sendo falado e trocado, né? Assim, reflete sobre si mesmo, né? Então, aí vem a conexão e dessa conexão a gente consegue refletir sobre a nossa parte, né? Sobre não só o que a gente contribui de positivo dentro daquele tema que está sendo dialogado, mas também quais são os nossos padrões, as nossas suposições, né? Enfim, a gente reflete sobre a nossa própria opinião, né? Sobre a nossa própria estrutura de pensamento e tal. Então, é um processo também de autoconhecimento, né? Não só de conhecimento do ponto de vista do outro, mas também de conhecimento de si mesmo, enquanto parte de um sistema, né? Um canal, ai, um nível mais abaixo, né, mais profundo, na verdade, não é abaixo, mas profundo, é o que eu chamo de entrega, que eles chamam de open will. E em português, o pessoal traduziu como vontade aberta. Mas eu não consigo entender muito bem esse termo como vontade aberta. Então eu prefiro chamar de entrega, que é um lugar de falta de controle, né? Para mim, entrega tem muito isso, assim, quando eu abro mão do controle e fico receptiva, né, para o que tiver ali acontecendo ou vier a acontecer, né? Então, aqui nesse nível de entrega, a escuta passa a ser a escuta generativa, que é a escuta que a gente busca dentro da teoria U, né? Principalmente dentro do U, né? E dentro das práticas. A gente busca chegar a essa profundidade de interação, de conexão e escuta. A escuta generativa acontece a partir do futuro que está surgindo. Ela conecta, ela faz com que a gente se conecte a esse futuro e gere uma mudança na nossa identidade e no nosso eu. Né? É uma escuta, é um campo de conversa. E daí é um campo mesmo de conversa. Porque antes, até então, até o diálogo, eu entendo como tipo de conversa. Agora, quando vai para a escuta generativa, realmente se cria um campo de conversa, né? Porque a gente está conversando a partir da criatividade coletiva. Não tem mais aquela coisa assim do que é como se transcendesse, sabe? Transcendesse todas essas questões, mesmo inclusive a própria autorreflexão. Para mim, pelo menos na minha experiência, ele não diz isso não, mas assim, na minha experiência, quando a gente chega na escuta generativa e nessa conversa, né, a partir da criatividade coletiva, tudo que surge ali é importante, faz parte, sabe? Existe esse entendimento. Que tudo que surge naquela conversa, independentemente de como é posto, falado, expressado, aquilo tem relevância, né? E faz sentido, simplesmente faz sentido. Então a gente sai das formas, sai dos formatos, né? Assim, que até o diálogo, muitas vezes a gente tem, se a gente pensar, né, no processo de escuta empática, né? A escuta empática não se fecha dentro de um formato, mas ela tem um formato, né, que a gente aprende, enfim, para praticar, para a gente ter mais repertório, né? Assim, é super válido. Mas quando a gente chega na escuta generativa, para mim é como se
tudo isso simplesmente diluísse e qualquer repertório ali cabe, sabe, assim, cabe e traz coisas muito boas e a gente se sente super nutrido. Então também é um campo de conversa em que existe uma fluidez generativa, né? A gente se sente realmente nutrido com aquilo que está sendo trocado entre todos ali, então, participando. Né? Então a fala vem a partir do que está circulando. Oi, tá, que saudade! Tô acabando aqui, na verdade, mas bem-vinda, fico feliz que você está aqui. Bom, então, estou falando do campo de conversa a partir da escuta generativa, né? Que para mim é um pouco além do que a CNV propõe, inicialmente, pelo menos. Né? Não que a gente não possa chegar a esse nível de escuta com a CNV, pode, com certeza. Né? Então, quando a gente está numa escuta generativa, a gente entra num campo de conversa de criatividade coletiva, né? E a fala vem a partir do que está circulando ali, entre o grupo, né? Do que está pulsando, do que está vivo. Eu gosto muito desses termos, assim, que por mais que às vezes não façam muito sentido, eles têm também todo o sentido em si, né? Então, nesse campo, a gente experimenta a quietude, a presença, o sentir, o fluxo. Então, é algo também muito pulsante, né? Assim, não é aquela coisa que, né, no Brasil a gente está mega acostumado, né? O que a gente mais faz, né? Papapá, nem respira. Enquanto um respira, o outro fala e tal. E nesse campo de conversa, né, generativo, da criatividade coletiva, existe uma quietude, a presença, os espaços, né? Os espaços estão ali, e eles ocupam, né? O vazio ocupa espaço. Que essa quietude, às vezes o silêncio, né? Às vezes a gente precisa de um momento de fechar os olhos, dar aquela respirada, sabe? A gente dá tempo para as coisas acontecerem, a gente dá tempo para o sentir, né, do corpo, para perceber o corpo, né? E isso está simplesmente dentro do fluxo da própria troca, não é uma regra, não é nada disso, mas simplesmente algo que acontece, porque está todo mundo ali em comunhão, e é muito bonito isso. Né? E ele diz que nessa fase o que acontece é uma cocriação. Então, assim, no downloading, no debate, a gente tem a adequação. Né? Aquilo que no primeiro a gente fala o que é adequado, no segundo a gente fala o que pensa, faz questão de dizer o que pensa. Quando a gente vai para o diálogo, a gente vai para a conexão. E quando chega na criatividade coletiva, a gente passa a co-criar algo juntos. Né? E essa cocriação gera ou é gerada por uma mudança de identidade, porque ali a gente acessa e expressa o nosso eu autêntico. Então, acho que é por isso que, para mim, é muito perceptível que o formato não importa, né? A forma como as expressões acontecem simplesmente não importa, porque quando vem desse eu autêntico, tudo que chega é relevante, né? Do eu autêntico de todos, né? Tanto da gente, de cada um que está participando ali, mas enquanto grupo também, porque a gente está pulsando juntos, né? A gente está ali pulsando juntos e o que um traz acaba sendo relevante para todos, né? No Coaching Circle a gente experimenta muito isso, muito. Né? O quanto o que cada um traz está relacionado ao outro também, faz parte da vida do outro, e cada informação, e cada troca, e cada feedback nutre todo mundo, sabe? Nutre o grupo todo. Então faz sentido para todo mundo, assim. É muito bonito, é muito gostoso ter esse tipo de, de troca e às vezes eu penso assim, poxa, e até ruim, porque a gente acaba querendo que todas as conversas sejam assim. Eu pelo menos quero, né? Que todas as trocas, todas as conversas sejam assim, porque é tão bom, sabe? É tão, sei lá, você sai energizada,
né, feliz, você sai alegre, você se sente acolhida, querida, não porque as pessoas dizem isso, mas pela forma de interação, né? Então é muito bom e é difícil a gente, numa conversa, sair assim, né? Não é sempre, né? Aliás, é raro, pelo contrário, é raro de uma conversa a gente sair assim, e não por conta da pessoa que está ali na nossa frente, ou não por conta da gente. Eu acho que é muito mais pela forma como a gente está acostumado a interagir com as pessoas, né? Como a gente está acostumado a estabelecer conversas. Eu acho que é muito por isso, assim. E então eu torço para que cada vez mais a gente aprenda a estabelecer diálogos profundos e abertos, né? Assim, que a gente não tenha travas e vergonhas de ser quem a gente é e de se conectar com o outro, de estar completamente aberto para estabelecer esse vínculo, mesmo que sejam pessoas que a gente não conheça, né? Porque assim, faz muita diferença.